Oi, pessoal, boa noite. Essa live promete, viu? Porque são tantas as dificuldades que têm assolado aí as nossas tentativas. Kátia Badim. Então, gente, eis que na hora de começar a live, o que acontece? Acaba a luz. E aí eu tô aqui com uma lanterna tentando para aguardar para ver se a luz chega. E aí já conversei com a Amália, liguei para ela, a gente vai começar assim mesmo e a gente vai conduzindo. De repente a minha imagem vai ficar um pouquinho mais escura com relação à dela. Mas a gente vai tocando aí o bonde do jeito que é, né? Tá bom, gente? Uma ótima noite a todos, bem-vindos. E vamos para mais uma live, vamos conversar sobre alfabetização na síndrome de Down, vamos conversar sobre a alfabetização nos transtornos, né, do neurodesenvolvimento. E é a luz de velas, Kátia Badim, com toda certeza. Eu quero dar muito boas-vindas a todos vocês que estão aqui, sempre acompanhando, prestigiando. Essa live nós já tentamos fazer na segunda-feira, mas por problemas técnicos a gente não conseguiu executar, mas hoje a gente vai conseguir de qualquer forma. A Amália já entrou, vou convidá-la oficialmente aqui. Aguardar. Ei, Amália! Oi, Thaís! Nossa, que luta é essa nossa para fazer uma live? Eu falei que essa live vai ser especial, porque o tanto de Vai. dificuldade que está sendo para Nossa, acontecer, é mas não verdade. tem problema, a gente não desiste, conseguiu uma lanterna aqui, acabou a luz, né? Como eu te expliquei, já expliquei também para o pessoal que está Sim, com a gente. E vamos lá, é isso vamos mesmo, lá. Isso arte, aí. né? Amália, quero muito primeiramente te agradecer antes mesmo de te apresentar, dizer que muito obrigada por você se dispor mais uma vez a estar Lá em Teresópolis acabou. E a gente teve problema com áudio da outra vez, lembra? E agora começou de novo. Estou aqui falando para o pessoal da nossa luta para fazer essa live, né? é a verdade. Bom, agora retornou. Vamos ver É. se sai. Então, antes mesmo de te apresentar oficialmente, Marcinha Botelho entrando, um monte de gente aí. É. Luciana também. A Silvia já está aqui com a gente. Ah, que bom. E aí a gente vai honrar aí a presença de vocês. Se Deus quiser, a gente vai conseguir sim. E mais, vamos lá. Ai, meu pai, vamos lá. Thaís, você está Estamos com... no, Porque eu você tô tá sem no luz. 4G ou no Wi-Fi? Tô sem luz, tô no Ah, 4G. é, você tá sem luz, é verdade, gente. André, André Batista, hoje aqui, André, que se não for, não sei, porque ó, a Thaís está sem luz lá, só no 4G. Vamos Ai, lá. ai. Então vamos lá, Amália. A Amália, Vamos. gente, para quem não conhece, é fonoaudióloga clínica e educacional, é especialista em linguagem oral, transtornos de aprendizagem, pós-graduada em educação especial e inclusão escolar. Trabalhou, né, Amália, muitos anos na APAE com inclusão e tem uma Sim, vasta experiência, aí, tanto clínica como especialmente na área de educação especial, né? E sim. uma particularidade sua que eu acho que é super importante. E olha, a Márcia de Friburgo está dizendo que lá também está sem luz. Então eu não Isso, então, sei se foi algo mais. regional, né? Na região, Gente, talvez. vocês vão me ver aqui na penumbra, até a minha lanterna dá conta. Ai, meu Deus. Região Serrana do Rio. É isso aí. Teresópolis, para quem não sabe, né? É, eu É, falei. uma particularidade importante de dizer sua, Amália, é o seu desejo de contribuição, é o seu desejo de partilha, né? Você é uma Ah, pessoa que bom. coletiva
Você está sempre disposta a dividir, a somar com as pessoas, né? Dividir o que você tem e somar para a vida das pessoas. Eu acho isso muito bacana. Foi uma das coisas que mais me identificou com você, né? E você tem mesmo Obrigada, Thaís. de estudar e de buscar formar grupo de estudo e vamos junto. Fico E é muito, botando filho. e é muito legal isso, porque com certeza, quanto mais a gente divide, mais a gente tem. Não é Sim, verdade? eu acredito nisso, né? Nesse compartilhamento de conhecimento, de informação. Eu acho que a fonoaudiologia só tem a crescer e amadurecer, né? Para quem não sabe, é uma profissão nova ainda, né? E a gente está aí caminhando. Então, somar, a gente só tem a ganhar, Com né? toda certeza. E a gente tinha começado a conversar na segunda-feira e falamos sobre a importância da oralidade, né? Nos Sim, processos de alfabetização, processo de aprendizagem. Vamos lá. voltou. Nos processos de aprendizagem em geral, né? E principalmente, Uhum. a gente precisa considerar essa questão da oralidade na questão da síndrome de Down, na questão Sim, dos transtornos do neurodesenvolvimento, principalmente porque alguns deles, como a síndrome de Down, por exemplo, tem uma questão do transtorno de linguagem associada, sim, né? O que é sim, algo que impacta, ajuda a impactar, né? Digamos sim. assim, contribui para o impacto no aprendizado da leitura e da escrita. Então, eu queria que você comentasse com a gente a esse respeito, entre essa relação entre a oralidade, né, entre a linguagem oral e a alfabetização e as implicações disso na alfabetização dessas crianças. Sim. Então, como você falou, Thaís, primeiro eu quero agradecer, né, o seu convite mais uma vez. A gente está aqui na tentativa de dividir e compartilhar conhecimento com o pessoal. O desafio na alfabetização das crianças com alguma necessidade educativa especial, e quando a gente fala em necessidade educativa especial, a gente fala das crianças com síndrome de Down e também crianças com outros transtornos do neurodesenvolvimento. E aí a gente inclui o TDAH, a dislexia, a gente inclui... A dislexia é um transtorno de aprendizagem, mas que acompanha o desenvolvimento da criança, do indivíduo, né? E as crianças no espectro autista, que podem ter aí alguma alteração também, em áreas mais específicas. E o desafio é justamente... o processo da aprendizagem, da alfabetização, passa pela linguagem. E a gente sabe que as crianças com T21, né, que a T21, para quem não sabe, é trissomia do 21, a gente usa também, além da síndrome de Down, a gente usa esse termo, T21, essa abreviaçãozinha. E a linguagem, ela é a base do nosso sistema de escrita, porque a gente sabe, a gente está no sistema alfabético. Para quem não sabe, o sistema alfabético é onde cada letra tem o seu som, e a base da alfabetização é justamente transformar essas letras em sons. Eu estou usando uma linguagem, qualquer coisa, você me corrige aí, Thaís, né, para ficar fácil das pessoas entenderem. E se eu tenho uma dificuldade de fala, produção motora de fala, e de linguagem, de processamento da linguagem, vai ser mais difícil essa percepção sonora, essa percepção de que os sons compõem as palavras, né? Então, voltando para a linguagem, é importante, acho que todo mundo sabe a diferença de linguagem para fala, e a linguagem oral, ela é importante porque, através da linguagem oral, a gente faz análise da palavra. Então, a palavra macaco é uma palavra que tem 3 pedacinhos, né? Então, a gente começa com habilidades de segmentação, por exemplo, que eu dependo da linguagem oral para que ela aconteça. Isso, uma percepção do fluxo da fala. A linguagem oral, ela é um pré-requisito. E quando quando ela está falha ou com déficit, né, que é o que acontece às vezes nas crianças que têm um atraso de desenvolvimento ou um desenvolvimento atípico fora do esperado para a idade, fase,
a gente pode ter crianças com dificuldades nesse processo de alfabetização. As crianças com síndrome de Down, com alguma deficiência intelectual já, é certo que vai haver um comprometimento, uma dificuldade nesse processo. Não quer dizer que ela não vá aprender, muito pelo contrário. Sim. Mas ela vai precisar de um suporte maior, de um Talvez ensino... de outras estratégias complementares. Exatamente. Estratégias complementares. Você falou aí no ponto X. Olha, você concluiu? Porque eu Não, sei se eu pode E aí, falar. além da linguagem oral, quais são as demais habilidades que são consideradas preditoras para o aprendizado da leitura e escrita que se mostram alteradas nesses transtornos? A gente tem habilidade, que é o vocabulário. O vocabulário, ele acompanha o indivíduo por toda a vida escolar dele. Então, a criança, com 2 anos, a gente espera aí que ela tenha mais ou menos um repertório de 200 palavras. A gente precisa ter essas médias aí para a gente saber mensurar se a criança está aquém, se ela está no nível das demais crianças. Então, por isso que a gente precisa ter esses dados normativos esperados para que aconteça. Então, esse vocabulário, a aquisição do vocabulário inicia lá nas primeiras fases da infância. A criança vai, através do vocabulário receptivo, que é o primeiro a ser desenvolvido, ela vai armazenando as palavras que fazem parte do dia a dia dela, do meio social que ela vive. Em determinado momento, a fala começa a se desenvolver e ela então vai buscar dar significado às palavras que ela está usando. E através desse vocabulário que ficou lá armazenado, né, que a gente chama de linguagem receptiva ou de vocabulário receptivo, ela vai começar a expressar. O vocabulário expressivo é aquele no qual a criança vai expressar o conhecimento que ela tem, usando as palavras que ela tem ali. Sim. E é importante falar do processamento da informação, porque às vezes a criança repete o que foi falado para ela, claramente, a gente entende perfeitamente, mas ela não processou, ela repete a pergunta. Sim. Né? Então, ou seja, houve processamento de fala? Ou ela repetiu um bordão que ela ouviu na televisão, que é comum em alguns casos de transtorno de linguagem, algumas crianças que têm uma dificuldade aí nesse processamento da informação de entrada. Sim. Então, é importante a gente diferenciar isso. A criança com síndrome de Down, ela é uma criança que tem, geralmente, um vocabulário rico, um bom vocabulário, principalmente se o meio onde ela vive é um meio rico em estímulos, né? Isso. E aí, só que ela não consegue expressar oralmente de forma clara ou no mesmo nível do vocabulário que ela tem. Ela não consegue falar tudo o que ela entende. É mais difícil para ela a produção oral por questões motoras comuns à síndrome de Down. E o que acontece também em crianças que não têm síndrome de Down, mas que têm, por exemplo, o transtorno motor de fala, que a produção da fala não acompanha o que ela tem para falar, né? O conteúdo, né? O conteúdo, exatamente. Voltando, então, à questão do vocabulário, quando a gente tem crianças com falha de vocabulário, ou seja, um vocabulário abaixo do esperado para a idade que aquela criança está, a gente provavelmente vai ter uma criança com dificuldade de compreensão, de interpretação de texto. E no próprio aprendizado da leitura, né? Porque se eu tenho vocabulário restrito, eu estou no início do processo de leitura. Igual eu estava atendendo uma criança com síndrome de Down e a palavra que aparecia ali era o remo. E ela tinha que fazer a decodificação, ou seja, transformar as letras em sons, ré, mó. Juntar, essa palavra é remo. Essa palavra não estava no vocabulário dele. Ele não sabia o que era remo. Então, ele não conseguiu fazer a conversão, ou seja, ré, mó, ré, mó, ré, mó. É como se essa palavra não existisse. Porque é uma palavra... Não tinha registro para acesso, né? Então, o vocabulário faz falta, inclusive nesse processo de aquisição da leitura. Tanto no início, quanto lá, depois que ele vai fazer a interpretação de texto.
compreender o texto lido. Eu estava trabalhando com uma criança de 10 anos. Ele já veio para mim mais tarde um pouco, entre 8 anos. E ele, provavelmente um TDL, ou seja, um transtorno do desenvolvimento da linguagem não diagnosticado, não trabalhado. E aí ele desenvolveu a leitura escrita, não teve problemas para aprender a ler e escrever. Então, a gente descartou a dislexia, porque no início, né, Thaís, fica tudo muito junto. Sim. Ele fez a avaliação. Né? A linguagem é a ponta do iceberg. Exatamente. A linguagem, a pontinha aqui, ó. Ele fez avaliação neuropsicológica, então a gente descartou o déficit intelectual. E aí, o que eu percebo nele? Uma grande dificuldade de fazer inferência, de interpretar textos. E aí, eu estou ali trabalhando com ele, eu pergunto, o texto era sobre animais em extinção. E aí, a gente está falando, de repente eu pergunto, você sabe o que é extinção? Não. Ou seja, como ele vai compreender um texto se ele não sabe? Isso é o vocabulário. É a falta que o vocabulário... da ideia, né? Como é que ele vai interpretar, dar a opinião dele se ele não sabe, se ele não tem o domínio do vocabulário? Então é importante a gente saber como estimular o vocabulário e saber a importância dele no trabalho da alfabetização, tanto no início quanto no decorrer do processo de leitura, e principalmente de leitura, redação lá no Enem, né? Você tem que ter um vocabulário rico. Sim. E aí, sim, eu ia falar, além do vocabulário, a gente tem as questões da memória operacional, que na minha humilde opinião, é uma das mais significativas no processo de aprendizagem para crianças que têm o déficit cognitivo, as dificuldades, a dislexia, o TDAH, porque ela é a base. Tudo que eu aprendo, eu preciso da minha memória operacional para operacionalizar aquele aprendizado, memorizar e transformar aquela informação no conhecimento. Então, se eu tenho... Pode falar. Deixa eu pedir uma licença a você, um segundo, para eu fechar uma porta aqui para mim. Sim. Só um minutinho. Gente, só lembrando para quem chegou depois, a Thaís está lá em Teresópolis e lá acabou a luz em toda a região. Está sem luz em Teresópolis, está sem luz na região de Friburgo. De Friburgo, tá? Por isso que ela está aí na penumbra. Já é a segunda vez que a gente tenta fazer essa live e vamos lá, no escuro mesmo. Vamos lá, falando da memória operacional, fonológica. Sim, eu vou falar rapidinho para dar tempo da gente... A memória operacional, por que eu falo que é... Desculpa eu te interromper de novo. Eu estou sem noção do tempo por conta da falta do relógio do computador. Então, quando estiver faltando uns 3 minutinhos, aparece ali, né? Não, sim, mas aí eu não tô querendo deixar os 3 minutos para eu não me perder. Tá. Tá bom? Tá bom. Você vai controlando para mim, me ajuda, por favor. Vou começar agora. E aí as funções executivas para a gente poder lidar com os imprevistos, né? Sim, exatamente. Flexibilizar. Se adaptar o comportamento, é o que a gente tem, é isso. Então, vamos nos adaptar ao que a gente tem, né? Exatamente, vai dar certo. Então você fala da memória. Por que eu falo que ela é um pré-requisito de grande importância? Porque se eu não tenho uma boa capacidade de memória operacional, eu vou ter dificuldade para reter informação e transformar essa informação na aprendizagem. Manipular. Vamos falar especificamente da aprendizagem. Consciência fonológica, metafonológica também é um pré-requisito. A memorização do som das letras, já que a gente está numa língua alfabética, também é um pré-requisito. E todos esses dependem de uma memória operacional que funcione bem, principalmente a memória operacional fonológica, que é aquela que eu preciso ouvir os sons e manipular aqueles sons, né? Então, quando eu quero que a criança leia a palavra tatu, ela tá lá, tá, 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 tá. Aí ela vai no tu, tá, 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 tu. Quando ela, dependendo da criança, ela chega no tu, ela esqueceu o que ela leu antes.
anterior, a A retenção. informação, a retenção. Porque a memória operacional, gente, é a minha capacidade de reter uma informação num curto período de tempo enquanto eu manipulo essa informação. Um exemplo que a Diana da Aprendedoria deu e eu achei muito bacana é quando a gente pede para alguém contar de 1 até 5 e aí a pessoa conta 1, 2, 3, 4, 5. Agora você vai contar de 1 até 5 em ordem alfabética. Aí complica. Por quê? Porque eu tenho que guardar aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Guardei aqui no meu plano de fundo. Então vamos lá. Qual que vai vir primeiro? 1, o U tá lá atrás. 2, C, 5. Então 5. Aí 5 já foi. Aí você vai. 2, né? 2. 1, então 5, 2. 3. Não. R, S, T, 4. O 3, T, R, S e o 1. E o 1, né? O 1 fica por último. Então, olha bem, o tempo que a gente levou para fazer isso, né? E aí, você tá ficando mais escura, tá isso? A bateria da minha lanterna. Da lanterna. Eita. Tamo bem, gente. É complicado, eu acho. É, né? Tô achando que vai E você ficar acendeu umas velhinhas aí? eu tô achando que... Fazer a live à luz de velas. Vamos tocando o barco. Foi faltando 5 minutos pra gente começar. Eu vi. Deu você tempo. falou, Amália, a gente vai entrar e tal, beleza. Daí a pouco a Thaís, Amália, acabou a luz aqui. Faltando às 6 horas. 3 minutos. Olha bem, gente. Bom, vou tocando o barco aqui. Quando apagar tudo, a gente encerra. Isso. E aí a gente marca... Somos ótimas, ó, somos guerreiras. Exemplos de, né, brasileiras com afinco aí. Ai, meu E Deus. aí, Thaís, essa questão da alfabetização, ela é um desafio, e é um desafio que eu gosto muito de lidar, né, principalmente nas crianças com síndrome de Down e dislexia, e o TDAH, porque é difícil para elas guardarem, memorizarem aquela sensação, poxa, mas eu acabei de falar para ele aqui, ó, lá, ó, L-A, lá. E aí, na hora que ele foi ler mala, ele já esqueceu, né? Você sabe. Você está falando, porque muitas vezes os educadores, né? E aí eu digo isso com todo amor do mundo, tá? Por desconhecimento, muitas vezes as pessoas acham que as crianças estão de má vontade, que as crianças estão... Os pais, né? Os pais. E realmente não é. É uma... Que bom, André. Obrigada. Alterada, né? Uma função alterada que se encontra, inclusive, Sim. é um preditor para diagnóstico. Sim. Alterada, né? E que as crianças, de fato, elas não dão conta. Até que elas não dão conta. Uma intervenção dirigida a essa dificuldade, né? Exatamente. E é importante isso também que você falou. Eu já tive paciente do pai ficar na mãe. Pai não, a mãe. Com chinelo do lado. Para o menino fazer o dever. Eu falei, eu não acredito que você... E a criança, com a hipótese de diagnóstico de dislexia, depois que veio para mim, eu falei, não é preguiça, não é má vontade. Né? Então, assim, dói, né? É muito importante a gente mencionar essa questão. É um dado de informação que pode mudar. Sim, porque é diferente daquela criança que sabe e não quer fazer. Sim, é diferente. A criança, quando não sabe, tem consciência da dificuldade dela, ela vai criando estratégias para ela despistar para as pessoas. Isso é chato, ou então vira o palhaço da turma, ou vai ter problema de comportamento. De alguma maneira, ela precisa desviar a atenção do que ela sabe que é difícil para ela. E é difícil realmente para quem lida, por isso que informação é tudo. Com certeza. Né? E aí, ó, gente, na dúvida, faça uma avaliação. Tem alguma coisa errada? Essa criança não está indo no mesmo ritmo que o irmão mais velho, que a turma. Vamos observar, vamos trabalhar, intervir. E uma coisa também que eu acho importante falar é que exposição é diferente de estimulação. Às vezes aquela criança foi exposta ao estímulo, vem de um ambiente rico, começou a estudar, né, ali com 2 aninhos e meio, indo para a escola. Mas essa exposição não garante o aprendizado. Principalmente se ela tiver dificuldades. Né? Eu falo que... Estimulação envolve interação, né, Amália? Interação. E ela precisa de... Necessariamente. Sim.
É que nem você, eu falo assim, você não domina o inglês. E você então é exposta a um filme inglês. Você tá ali, exposta, mas você está aprendendo, você está acompanhando, você está realmente tomando, se apropriando da linguagem? Não, você precisa de alguém que te ensine, que te ensine vocabulário, ó, isso, essa palavra significa isso, aquilo quis dizer aquilo. É um exemplo que eu acho que é plausível da gente falar aqui, nessa comparação de exposição e estimulação, que são duas coisas diferentes. E aí, então, voltando às habilidades preditoras, a memória operacional ela é falha na criança com síndrome de Down, com muita, de maneira intensa, assim, sabe? E o que acontece? Aí, realmente, a criança parece que está distraída, o tempo de atenção é muito curto, eu tenho as funções executivas falhas. As habilidades executivas, né? A função executiva é uma habilidade. Dentro das funções executivas, a gente tem várias habilidades. A Simone... Aumentando a responsabilidade. Estamos aqui no escuro, tá, Simone? Tá sem luz lá em Teresópolis, na penumbra. E aí, Thaís, o que acontece? Essa criança sobrecarrega as funções executivas, então ela cansa muito rápido, ela precisou fazer tanto esforço para decodificar, para tentar aprender ali 10, 15 minutinhos, que ela cansou. Eu vejo isso nos meus pacientes com síndrome de Down. Eles começam a abrir a boca. Por quê? Porque eles tiveram uma demanda tão alta para resolver uma atividade que a gente considera fácil para uma outra criança sem nenhuma dificuldade, mas a demanda para eles é maior. Eles precisam pensar mais, concentrar mais, gastam mais, né? E o cansaço vem. Então é importante nesse momento a gente entrar com uma outra atividade. Terminou uma atividade que requer uma alta demanda de função executiva, você vai ter um cérebro ali nesse momento sobrecarregado, cansado. E quanto maior a resposta de sobrecarga, mais difícil. Mais vai falhar, exatamente. Então, intercalar com outras atividades, depois volta para uma atividade mais dirigida. Isso na escola também é importante ser feito. Eu não posso querer que uma criança com TDAH aprenda no mesmo ritmo das demais. Ele também tem uma sobrecarga de função executiva, né? E aí o que acontece? Amália, então como que eu vou ensinar? Como que eu vou alfabetizar? Eu falo que a criança que não tem problema nenhum, ela se alfabetiza por qualquer método. Sim, né? Ela tem uma boa... Que até foi na segunda-feira, desculpa te interromper. Não, pode falar. Segunda-feira foi uma pergunta feita. Então, qual seria o método, né? Estava na caixinha, né? Caixinha. E aí eu ia te falar exatamente isso. O que a gente deve considerar a respeito da escolha dos métodos de alfabetização quando nós estamos diante de uma criança com síndrome de Down ou com transtorno do neurodesenvolvimento, né? Então, assim, isso é uma pergunta que sempre ela é aparece, ela é pertinente. Ela é recorrente, né? Porque a gente sabe que algumas escolas trabalham com metodologias fechadas e aí, Sim. diante de uma situação de uma criança com síndrome de Down, como é que o educador, né? Como é que a equipe se comporta, né? Diante disso. Aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa escolha dessa metodologia. Então, a escolha da metodologia começa pela escolha da escola, né? Então, dependendo... É por isso que os pais precisam conhecer o projeto pedagógico da escola que eles vão colocar os filhos. Para depois... mas a escola não trabalha assim. Olha, o nosso método é esse, né? E é claro que a escola tem que se adaptar, sim, às necessidades da criança. Mas se eu tenho uma escola que já parte do princípio... com um projeto pedagógico que contempla aí o multissensorial, então essa escola ela já vai beneficiar mais o meu aluno com necessidade educativa especial. Por quê? Porque quanto mais canais sensoriais são ativados no processo de aprendizagem, maior a chance desse engrama
de eu criar uma memória robusta desse aprendizado, desse conhecimento. Maior a chance da criança se apropriar desse conhecimento. Então, vamos lá. Eu tenho métodos globais que partem do todo para as partes, que precisam que a criança faça uma análise a própria criança vai criando as suas hipóteses para chegar à conclusão. Ah, então esse som é daqui, daqui, daqui. Esse tipo de análise é difícil ser feito com uma criança com deficiência intelectual. Ela precisa de pistas, ela precisa de alguém que ajude, né? Exatamente. Olha, o caminho é esse. Vamos por esse caminho? Por quê? Não é que ela não vai conseguir, mas ela vai demandar muito mais tempo. E a gente já sabe, a gente já tem aí um gap entre idade cronológica e idade de desenvolvimento mental, né? Então, assim, o método melhor é aquele que contempla a necessidade da criança. Ou seja, fala-se muito no fônico, mas o fônico, ele vai no som da palavra, de uma maneira grosseira para falar, né? No som da letra. E um som que demanda um ensino formal, né? Que é o nível do fonema. Sim, que é mais difícil. Por quê? É muito mais difícil para eu... O nível silábico já é a unidade menor da fala. Sim. Exatamente. Então, se eu falo para a criança... hoje eu fiz isso com o meu pacientinho, sabe? Esse que está sendo alfabetizado. E eu filmei para mostrar no curso de alfabetização. Falei, meninas, né, eu quero mostrar isso. Olha a diferença quando eu pedia para ele, olha, eu quero que você mostre para mim todas as palavrinhas que comecem com esse som. Pá, pá, pá. E aí que tinha a letra P. Aí ele teve dificuldade. Quando eu falei, com que letra? Mostra para mim a letra que começa pão. Ele, puf, rapidinho foi lá. E achou. Sabe, a mesma coisa no F. Eu fiquei lá. Foi difícil, por quê? Porque é um sonzinho abstrato demais para a criança que está iniciando esse processo de conhecimento de letras, que tem uma necessidade especial, né? Então, a sílaba ainda na minha opinião, e na minha experiência, né? A minha experiência serve para mim mesma, mas o que a gente vê é o método silábico, oferecendo melhores condições para essas crianças se alfabetizarem. Ah, vou ficar só no silábico? Não. Sim. Mas partindo partindo da sílaba... Exatamente. Eu acho que o que é válido só é que a gente está mencionando a respeito, você está mencionando a respeito de uma população, né, específica, ou seja, não há nenhum tipo de condenação a nenhum tipo de método, pelo contrário, ou principalmente ao método fônico, cujo princípio fônico estabelecido é exatamente condizente com a nossa língua alfabética. Sim. Não é isso, é que exatamente para crianças que têm dificuldade em manipulação de sons da fala, né? Sim. De funções executivas associadas. Para a criança chegar no nível do fonema é mais difícil. Exatamente. Do que nível silábico. Se a gente for seguir a hierarquia das habilidades metafonológicas, dentro da consciência fonológica, a consciência fonêmica, ela é a última no degrauzinho ali, né? Então, a gente fazendo a sílaba, a criança vai memorizar ali o pá, o lá, o má. Vamos juntar aqui agora. Mala. Mala, existe essa palavra. E é muito bonitinho quando eles começam a perceber esse processo de... Falei, viu? Tá lendo. Criança com dislexia. É muito bacana. E aí, Thaís... A memória operacional acaba sendo bem menor. Mais leve, bem menor, né? Você libera suas funções executivas para novos aprendizados mais complexos que virão aí, que irão surgir no decorrer. E uma outra questão que eu faço e que gosto muito, que está dentro dessas habilidades preditoras, é a nomeação automática rápida. Como a nomeação automática rápida tem ajudado aos meus
aos meus pacientes com necessidades especiais, né? E é difícil Agora eu que vou pedir licença aqui rapidinho. Deixa eu ver se... É porque eu tô sozinha? Ah, entrou. Meu filho estava tentando entrar aqui. Então, assim, como a nomeação automática rápida tem ajudado no processo de aquisição do código alfabético, da leitura, e como tem melhorado a fala. E assim, e é engraçado que eu chego, a gente vai fazer essa... Circuitaria de acesso, né? Sim, circuitaria de acesso, exatamente. Mas ele melhorou a fala? Gente, assim, ele melhorou a fala? Por quê? É isso que você falou, né? O acesso está mais rápido. Então, a palavra vem com mais rapidez. E aí, o engraçado, Thaís, é que quando a gente está trabalhando com crianças que têm dificuldades, é muito comum eu chegar com a atividade, mas isso daí ele não vai dar conta, não. Eu escuto isso da mãe. Não, isso daí não dá conta, não. Pode ser. E aí, daí a pouco, tá a criança dando conta, e aí a prancha começa com prancha de figuras, de sílabas, daí a pouco a própria mãe fazendo prancha, passa na sua frente, né? Fazendo prancha de sílabas. E aí de outras, aí coloca lá, ba, lá, bé, aí a criança, o cérebro, né, automático, ba, bé, bi, aí ele volta, opa, peraí, ba, aí que é o tá, né, porque a tendência é entrar no automático, aí ele tem que brigar com o cérebro, opa, peraí, que não é o bé depois do ba, né? Então, nesse processo, eu estou criando novas sinapses. Amália, fala. A gente vai entrar para falar um pouquinho sobre a importância do conhecimento a respeito das vias sensoriais, né? Como importantes canais para esse processo de aprendizagem. Mas antes disso, eu queria apresentar para você uma pergunta que surgiu aqui na caixinha da Mari Melo, que é: o que usar para trabalhar memória operacional P21? Então, os recursos são os mais variados possíveis, né? Então, você pode, desde brincadeiras informais, com orais, né? Então, vamos lá. Eu gosto muito de trabalhar memória operacional, função executiva, né, gente? Então, bola. Uso muito a bola. Eu jogo a bola para você e você tem que segurar a bola, falar uma palavra com má e jogar a bola para mim. E aí eu falo outra palavra com má e jogo a bola. Não pode repetir a palavra. E aí, por que é memória operacional? Porque a tendência da criança é repetir a palavra que você falou. Num curto período de tempo, opa, peraí, essa já foi. Né? Então, é uma brincadeira que eu faço e dá certo, as crianças gostam. São muitos cursos, né? Inclusive, tem um material que... Tem vários, né? Para indicar, mas que é o material do Jaime Zorzi, pensando em imagens, sons, palavras, letras. Eu sei. E é o livrinho laranja, depois se vocês quiserem eu disponibilizo aqui a foto. Sim. E ele tem várias dicas separadas por habilidades para trabalhar na oralidade essas habilidades. Preditores e das funções executivas. É também muito interessante. Faço com a batatinha, tem uma bomba também, né? A bomba, você viu o vídeo? Lá no Instagram da Beatriz tem ela brincando com a bomba. Então, gente, nessa live eu acabei não mencionando, né? Mas assim, a minha admiração para a Amália e a motivação pela Amália e a motivação para a gente conversar sobre esse assunto envolvendo a síndrome de Down é que a Amália tem a Beatrizinha, que faz a diferença. E é uma Instagram. Linda e talentosa, que tem síndrome de Down. Obrigada. Tá hoje com 8 anos, né? 8 anos. Como é que é o nome dele? Esqueci. Do Davi, de 13. Davi de 13 e a Beatrizinha de 8. Então, a Amália tem, além da expertise e profissional, tem a expertise materna também, de viver aí a sua... E o Davi, desde pequeno, observa algumas características compatíveis com TDAH, o déficit atencional, né? Mas ele não tinha prejuízos acadêmicos, até os textos começarem a ficar maiores. E aí eu fiz a avaliação neuropsicológica, deu uma inteligência acima da média, com
com aqueles marcadores lá dentro do teste do VISC, né? Lá em cima, e as questões atencionais, puf, totalmente discrepantes. Marcador bonitinho para déficit atencional, sabe? Então, é memória operacional Então, é focado. conhecimento da convivência. Exatamente. Então, o jogo da bomba a gente faz muito. A memória operacional, ela é uma capacidade que é treinável. Mas não adianta eu fazer hoje uma atividade, isso daí não é só para memória operacional, Thaís, é importante a gente falar que ao lidar com crianças que têm essas dificuldades, eu preciso de treino e eu preciso de repetição. Repetição. Então, eu vou conheço é repetição. Sim. Não adianta eu apresentar aqui o alfabeto todo e vamos lá e trabalhar tudo junto e misturado. Não dá muito certo. Eu preciso de alguma coisa, de um processo mais sistematizado. Né? Então, a criança sair do pré-silábico, como que ela vai? Como que eu vou ajudar essa criança a chegar no silábico? Né? Então, vamos lá, oral, a gente vai... mas a memória operacional fonológica é falha. Sim, mas eu não vou fazer uma vez nem duas, eu vou fazer repetidas vezes. E aí entra a questão dos canais sensoriais. Eu vou usar outros canais para ajudar essa criança a entender o que eu quero, além do canal auditivo. E a gente precisa pensar nisso como uma estimulação que é neurocognitiva, né? E a gente está falando neurocognitiva, sim. De cérebro, de outras áreas, sim. Há conexões, né, Amália? Exatamente. E aí esse treino eu vou criando em grama robusto, ou seja, eu vou criando realmente memória. Então essa criança ela precisa bater o olho naquela sílaba e reconhecer aquela sílaba. Isso é mecanismo gerativo de memória. E aí sim, eu vou adquirindo esse mecanismo através do treino. E aí eu vou juntando essa sílaba com essa, formei essa. Por quê? Porque sozinha, tirando as próprias conclusões, como eu falei, é mais difícil para ela chegar, porque fica meio solto, né? Eu preciso da mediação fonológica, eu preciso de outros canais, por exemplo, o canal sinestésico, quando eu peço a criança, por exemplo, eu vou segmentar, estou trabalhando ali a habilidade de segmentação. Então, a palavra é pipoca. Quantos pulos eu vou dar? Né? Então, eu coloco ali 3 bambolês, pipoca. Agora a palavra é mar. Só pulo em um bambolê. Eu estou usando o auditivo e também o sinestésico. Eu tenho uma chance maior de fazer com que essa criança memorize, entenda o que está sendo trabalhado com ela. E depois eu vou partir para a escrita propriamente dita. Depois. Quanto melhor ela compreender a segmentação, mais fácil vai ser para ela entender, perceber as menores unidades sonoras dentro da sílaba. Então, quando eu for escrever pipoca, ele já sabe que tem 3 pedaços. Pi. Que som você ouve aqui dentro do pi? Geralmente é vogal, que carrega uma energia sonora maior. Ele vai falar o i. Isso, tem o i. Antes do i, pi. E aí ela já tem o conhecimento da sílaba, que ela já sabe que o pi, pi, ela vai então coloca o pi. Não é mais fácil? Exatamente. Porque você atribuindo informações multissensoriais, você faz com que essa informação ela se ancore em outras áreas e não sobrecarregue tanto uma área só. Uma em detrimento da outra. Sim. Com relação, Amália, a essas dicas de manejos, a essas questões de comportamento, de adequação de estímulo, sobre o ambiente, sobre a prática dos profissionais. O que a gente pode dizer que isso tudo se difere nas crianças com síndrome de Down e transtornos do neurodesenvolvimento em relação às crianças neurotípicas? O que os profissionais eles precisam ter enquanto conhecimentos desses critérios aí para que a gente consiga manejar e consiga ajudar melhor, né? As crianças, né? Quer na intervenção, quer na alfabetização mesmo, na área educacional. Então, a gente ouve muito falar de consciência fonológica, a escola trabalha, mas o trabalho que a escola faz, a gente não sabe, por exemplo, a segmentação, que é um trabalho super importante. A criança que tem uma suspeita de dislexia,
ou uma dificuldade na linguagem, ela vai ter dificuldade para segmentar. E às vezes a escola trabalha isso de uma maneira meio rápida. Aleatória, né? Né? Meio rápida. A criança, ela entendeu que tem dois pedaços, pronto, vamos para outra. Né? E essa segmentação, ela é a base para as habilidades fonológicas que vêm a seguir. Né? Então, ela vai identificar... Sistematicidade mesmo, né? Sistematicidade. E seguir essa hierarquia, tentar seguir essa hierarquia. E aí, a gente tem o modelo RTI, que seria o ideal todas as escolas terem, né? Porque aí você já percebe as crianças com... É um sonho, né? A escola dos sonhos. Você já pega aquela criança com risco para dislexia, com risco para transtorno de aprendizagem, já intervém dentro da própria escola. Enfim, o professor, ele sabendo a hierarquia das habilidades, a aquisição das habilidades fonológicas, por exemplo, ele já vai... Opa, essa criança aqui está conseguindo rimar, mas não consegue ir para frente, ou seja, evoluir, passar de um nível para o outro. A criança, geralmente... a consciência fonológica é trabalhada paralela ali às hipóteses, né? Que Emílio Ferreira fala muito. Silábico, silábico alfabético. E onde que a gente vê a criança com dificuldade, geralmente não evoluir? Quando ela chega no silábico. Ela chega no silábico e no silábico dá aquela agarrada. Você trabalha em escola, você deve perceber isso também. Com certeza. Isso, inclusive, também é um sinal para a gente estar atento aí a... Sim. Mas por quê? Porque algumas crianças conseguem perceber rima sem ninguém ensinar. Mas a maioria, habilidades fonológicas, elas precisam ser ensinadas, treinadas, mostrar como faz. Né? Sim, ensinar. Inclusive, identificar rimas é muito diferente de produzir De rimas. produzir. Produzir rima é uma habilidade que a criança vai fazer lá com 7 anos. 7, 8 né? anos. Algumas podem até fazer antes, mas o esperado é que a partir dos 7 ela seja capaz de produzir rima. Então eu vou te dar uma frase aqui. Beatriz sujou o seu nariz. Então a criança te dá a palavra nariz. E é difícil para algumas crianças, né? Mesmo sendo... A semântica é uma pista referencial para auxiliar Sim. essa criança a essa análise fonológica, né? E fazer com que a criança entenda o que é rima, separando do semântico. Porque é um som, é abstrato. Ao pé. O pé vai rimar com sapato. Né? Uma associação de significado, né? A pergunta foi, você que colocou aqui de novo, trabalhar a memória operacional na T21? Não. Apareceu de novo? O que usar para trabalhar a memória operacional na trissomia do 21? Mária, a gente falou das habilidades fonológicas. Sim, eu nem mexi. Vida própria. Vida própria. Não, tá aqui. Eu nem vou mexer, porque eu tô até com... Não. É no seu aí que você deve mexer. Não. Vou tirar, ó. Aí, saiu. O que eu fiz? Eu não tinha feito absolutamente nada. Ela projetou sozinha. Vamos pular essa parte. Vamos lá. E eu tô vendo a Silvia aqui. A Silvia me ajudou muito nesse processo de alfabetização da Beatrizinha, sabe? Ela falou, Amália, eu nunca atendi ninguém com trissomia do 21. Eu falei, Silvia, atenda como se você estivesse atendendo uma criança com atraso no processo. E foi 10, assim, sabe? Confeccionou materiais. E, assim, muito bom, muito bacana. Mas no ambiente também familiar dessa criança, né, gente? Menina, mas não é assim igual todo mundo pensa. Ela já me vê... Toda brincadeira vira um objetivozinho, assim, né? Então... Aí ela, não, mamãe, chega, para. Ela já sacou a mãe que tem, gente. Não, mãe, chega, eu quero meu pai. Aí já, sabe? E uma dica que a Simone deu, que é uma estratégia também para ser trabalhada, gente, tá inclusive nesse livrinho, Thaís. Esse livro da Simone é show. Acho que quem trabalha com alfabetização é importante ter esse livro. Olha, depois se você quer deixar dicas, depois eu posto. Sim. Né? Sobre os materiais que são importantes aí nesse processo.
a leitura compartilhada. Quando eu fiz o RTI 1, ela falou sobre a leitura compartilhada. Isso daqui você pode fazer com a Beatrizinha, tá? Ela falou. E eu faço com meus outros pacientes. É o TEAR. O que eu falei? RTI, né? RTI foi o último que eu fiz. Não, o TEAR 1. E assim, é muito bacana como a leitura compartilhada, gente, ajuda a criança. Você fala, a criança repete ali, ajuda muito. Melhora o vocabulário, sabe? Melhora a compreensão da criança sobre a história. Então, é uma estratégia bem bacana de ser feita. Falando de memória operacional, quando a gente precisa, relacionando com as habilidades fonológicas, a Bianca está perguntando o nome. A gente vai falar depois, Bianca, tá, Bianca? Eu vou projetar depois para a gente... projetar não. Vou publicar esse que eu falei do Jaime, esse que a Amália está colocando. Eu vou ver os outros. Rápido e excelente. Isso aí. Por exemplo, quando eu peço para a criança, eu tenho um paciente com 6 anos, com uma hipótese forte de dislexia, e aí a gente está lá, sapato. Se eu tirar o sapato, tirei o sa, o que sobrou na palavra? Sapo. Vamos lá, de novo. Sapato. Tirei o sa, ó, aqui tá o pá e aqui tá o tó. Peraí, de novo. Qual que era a palavra mesmo? Então, isso é memória operacional falha, né? Então, ela tem que segurar a palavra. Mosquito. Tá muito engraçado. Eu tô escuro com uma lanterna, então eles ficam em volta da luz, né? Eu acabei de descobrir que foi uma falha em Furnas, de fornecimento de energia. Então, tá rolando aí no estado do Rio de Janeiro, gente. Aí, nossa live também é informação. Isso! Sistema de abastecimento de energia. Então, Thaís, então, quer dizer, se eu tenho essa falha aí de memória operacional e que sobrecarrega mais as minhas funções executivas, né, as outras, porque eu preciso da criança mais atenta, se ela distrair, peraí, volta, fala de novo. Olha como isso cansa. A necessidade de resgate, de repetição, né? Isso. Então, imagina na sala de aula, o professor, ele sabe, tendo conhecimento disso, ele vai poder ajudar melhor esse aluno. Ele vai entender o que acontece com ele. Quando ele fala que não sabe, não sei, eu esqueci, né? Tá distraído, tá disperso. Porque realmente vai cansando, ele cansa mais rápido, então ele perde o foco também mais rápido, né? E uma outra coisa que eu acho também interessante naquele jogo do Pedro no Parque de Diversões, da CTS, sim, aquele software da CTS Informática, Pedro no Parque de Diversões, tem aquela primeira parte do carrossel, onde a criança ouve a palavra e relâmpago, um exemplo. E você pode diminuir a velocidade, né? Deixar mais lento de uma sílaba, aumentar a pausa de uma sílaba para outra. Relâmpago. Ela tem que... Trabalha essa dificuldade. Exatamente. Ela tem que ela tem que recuperar as 4 sílabas e te falar a palavra. Tem o apoio da figura ali. Geralmente, o que acontece, que eu percebo? Elas lembram do pago, as últimas 2 sílabas da palavra. Então, você põe para a criança ouvir de novo. Põe para ouvir de novo. Até, né? E eu vou aumentando as pausas, eu vou aumentando aos poucos. Primeiro eu começo, relâmpago. Aí ela já faz o fechamento. Ela ouve, fecha a palavra. Eu entendi. O PLUC também tem. Só que o PLUC, a Silvia falando que o PLUC também tem, mas o PLUC já é para crianças maiores. Porque o PLUC já envolve sílabas. Já tem a sílabazinha ali. É mais difícil um pouquinho. Esse não tem, é só som mesmo, não tem nada escrito. Isso em nível de oralidade. Pedro no Parque de Diversões. O Pedro, numa noite assustadora, já envolve habilidades metafonológicas, só que num nível um pouquinho mais complexo também. E aí, Thaís,
Você tinha mais uma outra pergunta que eu esqueci, você falou e eu me perdi aqui. E eu também. Do método a gente Envolvi falou. da sua explicação. Eu lembrei. Por exemplo, quando a gente coloca... quando a gente fala dos canais sensoriais, a gente tem que lembrar da estereognosia, que é a capacidade da criança sentir, né? E é um canal que a gente estimula também. E, por exemplo, quando você traça a letra na palma da mão, a criança não sabe que letra é. Em vez de eu responder e falar qual que é, eu desenho, eu escrevo a letra na mão, na palma da mão. E é impressionante como a informação tátil, né, essa estereognosia vem. Ah, tá, o S. Quando eu estou trabalhando conversão fonema-grafema, por exemplo, eu faço sss, e a criança não sabe que letra corresponde a esse som, né? Aí eu faço na mão, em vez de falar, a criança o S. Né? Então, a estereognosia tem até, acho que no TikTok, alguma coisa que o pessoal escreve nas costas e a pessoa tem que descobrir. É isso, é estereognosia, é mais um canal sensorial sendo ativado. No caso, tato, né? O tátil, o canal tátil, que associado ao auditivo e ao visual, eu estou complementando a informação. Que isso é importante. E uma outra coisa, quando a gente trabalha com crianças com síndrome de Down, e não demorar, não esperar. Aquela coisa do tempo, cada criança tem o seu tempo, que a gente escuta tanto de crianças neurotípicas. Nossa, e aí espera o tempo dela. Gente, a gente sabe que é um tempo que já está atrasado, né? Que já tem aí um atraso. Então, se eu esperar, eu vou esperar o quê? Né? Essa maturação, a maturação cerebral, ela responde à estimulação externa. Muitas habilidades se desenvolvem com o estímulo externo, com o estímulo ambiental correto, né? Não é quantidade. Pegando, assim, carona no fluxo do desenvolvimento, né? Então, essa criança sendo estimulada no seu desenvolvimento, ela tem um ganho de potencialidades, né? Assim, uma ampliação dessas potencialidades com toda certeza. Isso aí. Novas sinapses. Para o desenvolvimento, né? E aí eu crio novas sinapses, eu crio novos caminhos alternativos, eu vou reforçando esse caminho aí, né? Quanto mais reforço esse caminho, né, para a alfabetização, melhor vai ser o aprendizado, né? Eu vou garantir a base da alfabetização. Eu falo que é como a grama, né? Aquele caminho, todo mundo, aquela grama que o pessoal corta caminho ali, sim, e ela vai ficando marcadinha, esse é o caminho para o cérebro, né? Quanto mais marcado for, isso requer o treino, a repetição, melhor, mais forte, mais robusto é esse engrama aí criado, né? Esse aprendizado. Mais rápido é o acesso. Mais rápido é o acesso, porque é uma via de retroalimentação, né? Se eu envio a informação repetidas vezes, eu vou ter essa informação, essa eferência de maneira mais forte também. E isso envolve a alfabetização. Um desafio, por exemplo, quando você coloca um... Fala. Não, estou preocupada que agora já apareceu um pouquinho aqui pra gente. Já, eu ia te falar, Thaís, a gente está aqui nos meus 30. Então tá. Então acho que é bom a gente encerrar a nossa live aqui no escurinho. Foi muito bom, viu? Conversar com você, Thaís. Eu falei com você na segunda-feira que eu fico muito à vontade de conversar com você, porque nós já temos uma relação aqui que é prévia à live. E eu também sei da experiência que você tem e do quão o quanto você anseia pelo conhecimento, o quanto você busca o conhecimento e o aprimoramento a cada dia, né? E você também, por isso que a gente está coladinha. De admiração mútua. Sim. Eu sei que é mútua. Eu também te admiro muito. Realmente de compartilhar, eu tenho certeza que foram
informações muitíssimo valiosas, viu? Que Faz aí bom. suas despedidas finais. Pessoal, agradeço todo mundo que esteve aqui nos assistindo. Espero que a gente, né, que eu tenha contribuído em alguma coisa com vocês e para o aprendizado, né, novos